Essa história de que a esquerda é ponderada, defende democracia, também não é verdade. Por que a anistia seria prejudicial no seu ponto de vista? Os acampamentos em frente aos quartéis clamavam por intervenção militar. Fala pessoal, quero deixar esse debate desses dois deputados, o Chico Alencar, que é da esquerda, e o Van Harten, que é da direita. Eles vão debater sobre essa questão da anistia. E o Chico Alencar defende que não deve ser dado anistia àqueles baderneiros do 8 de janeiro. Sabemos que tem muitas pessoas que merecem estar presas, mas muitos inocentes também estão ali no meio. E o Chico Alencar, ele é totalmente favorável a que as pessoas paguem pelo aquilo que fizeram, mas também com uma dosimetria sobre a pena de cada um. E o Van Harten vai defender aqui que deve pacificar e trazer anistia para esse povo. Até porque a história mostra que muitos lá atrás tiveram anistia. Então eu quero deixar esse debate aqui para vocês conferir. Antes, inscreva-se aqui no canal, deixa aquele like, curte, comente, compartilha e vamos assistir esse conteúdo agora. Essa história de que a esquerda é ponderada, defende democracia, também não é verdade. Inclusive, no período dos anos 50, 60, 70, página virada da história, mas a esquerda era financiada por Cuba, ditadura, pela União Soviética, ditadura. Não queriam realmente uma democracia no Brasil. Talvez uma parte quisesse, mas a maior parte queria aos moldes o que acontece em Cuba, na União Soviética, em outros países comunistas, onde só pode ter um partido, queriam, na verdade, uma ditadura. Ou Cuba é uma democracia, deputado Chico. A União Soviética era uma democracia. Regime de partido único. Lá você não podia, aliás, em Cuba até hoje, discordar. E a herança desse regime soviético, inclusive, é o Putin, que está aí também não permitindo que haja oposição no seu país. Então essa história de que a esquerda defende democracia sem ressalvas não é verdadeira. Agora, a batalha pelos direitos humanos precisa ser mantida. E aí eu quero lembrar que não é só o caso da Débora. E agora, o que nós estamos vendo é uma tentativa de justiçamento de pessoas por terem, na maior parte, opinião política divergente da opinião que é aceita pelo Supremo Tribunal Federal e pelo governo Lula. Mais especificamente, por alguns ministros do Supremo Tribunal Federal, liderados por Alexandre de Moraes, que conduzem inquéritos inconstitucionais contra pessoas que não têm foro por prerrogativa de função. Esse é outro fato gravíssimo. Um relator que foi indicado lá atrás, em 2019, nos primeiros inquéritos, que eu chamo de inquéritos fake, não inquéritos da fake news, super, aliás, controversos, que está, desde então, numa perseguição política desenfreada. Por que a anistia seria prejudicial no seu ponto de vista? Porque, na verdade, o crime tipificado pela lei que substitui a segurança nacional do Estado Democrático de Direito, aliás, sancionado, olha que curioso, que ironia da história, por Jair Bolsonaro, Braga Neto, vários desses que estão como réus agora, eles estavam no governo, ocupando cargos importantes. Essa lei, votada no Congresso, foi sancionada por eles. Tentativa de golpe de Estado, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. O 8 de janeiro foi uma culminância, mas é claro que todo mundo tem que assumir a responsabilidade. Os acampamentos em frente aos quartéis clamavam por intervenção militar. Não pode passar impune. Esse projeto não é de anistia, é de impunidade para quem atacou o Estado Democrático de Direito. Os réus e condenados no 8 de janeiro merecem ser anistiados? O que nós precisamos é de justiça no Brasil e hoje já não se encontra mais justiça no Supremo Tribunal Federal. Nós temos um justiçamento sendo feito por supostas vítimas contra supostos algozes, contra supostos, terroristas, inclusive, como chegaram a ser chamados os manifestantes do 8 de janeiro. Houve pessoas ali que vandalizaram, que depredaram? Sim, óbvio que houve. Agora, a pena para aquilo que fizeram é muito inferior àquilo que já sofreram, inclusive, com prisão em regime fechado, sem nenhum tipo de denúncia feita para muitas das pessoas que hoje estão clamando por justiça. Então, o termo anistia já não é correto. A anistia se deu no passado para sequestrador, para assaltante, inclusive de banco, para torturador, inclusive ampla, geral e restrita no Brasil, e essa página se virou. E eu queria lembrar que essa causa, na verdade, da justiça, ou nesse caso específico, então vamos utilizar o termo anistia, tem que ser uma causa de quem defende direitos humanos,
tem que ser uma causa que una a todos, da direita à esquerda. Eu quero citar um tweet dessa semana aqui do PCO, por exemplo, Partido da Causa Operária, em que diz o seguinte: ao se alinhar ao arbítrio do STF e apoiar a condenação desproporcional de uma cabeleireira por um ato simbólico, e o partido trata como um ato simbólico, inclusive porque a esquerda justamente tem um histórico de depredação, de vandalismo, de invasão de terras, inclusive, sem, na maior parte das vezes, uma punição a esses atos. E eu fui buscar a sua sensibilidade para que tratasse do tema dos direitos humanos. Eu tenho feito isso exaustivamente com toda a esquerda. Por quê? Porque os direitos humanos têm de vir na frente da opinião política, na posição das pessoas. E o que nós temos aqui, eu tenho também uma série de cartas que eu trouxe junto ao estúdio, pelo menos sob a forma de cópias, porque todas elas nós tentamos entregar para os familiares, de mães de família, de pais de família, de pessoas que cuidam ou cuidavam de pessoas doentes em casa, que da noite para o dia foram parar na cadeia, inclusive muitas sem terem participado dos atos, porque chegaram a Brasília depois do ocorrido no 8 de janeiro, muitos à noite ou mesmo outro dia de manhã. Então, Paulo, resumindo, sou a favor da anistia que é humanitária e sou a favor que se vire essa página e pacifiquemos o Brasil. Seja você de direita ou de esquerda, você não pode concordar com o que está sendo feito, com pessoas, em grande parte inocentes, que estão sofrendo esse peso da mão de Estado de forma injusta. 14 anos de prisão para a cabeleireira Débora do batom na estátua do STF é uma pena justa na sua avaliação? Não. Pelo que está colocado, mas eu já interpelei não, contatei alguns ministros do STF, veio já um contato dizendo, não foi só a pichação no batom, o que seria absolutamente desproporcional. Ela, e foi correto isso, já está em prisão domiciliar, com restrições lá. Eu quero dizer aí, concordando com o Marcel, primeiro, direitos humanos têm que ser defendidos sempre, inclusive para quem está encarcerado. O povo da direita fala que não, mas a esquerda já assaltou banco, ocupou prédio, depredou aqui e ali. O problema também é da intencionalidade política. Há desmandos na esquerda? Mas nunca houve no sentido de acabar com a democracia ou derrubar o Estado democrático de direito, pelo qual nós lutamos intensamente e que nos infelicitou há exatos 61 anos. Então aí as motivações têm que ser levadas em conta. Eu não quero que ela seja anistiada, até porque quem esteve lá, mesmo chegando depois, é claro que se não participou dos eventos do 8 de janeiro, foi fazer o quê? Chegou lá, até os acampamentos, que também fazem parte da teia golpista, estavam sendo desmobilizados, dispersados. Então tem que ter muito critério nesse processo todo, porque senão, se você já exagera em um ou outro aspecto, você acaba contribuindo para o que a gente não quer, que é a impunidade. E também, qual é o argumento principal dos defensores da trama golpista, que vem de longa data, passa por Operação Punhal Verde-Amarelo, umas coisas escabrosas de perspectiva de matar o Lula, o Moraes, o Alckmin, e mais minuta golpista. Todo mundo defende o seu acusado ali, o seu denunciado, dizendo que não houve participação deles nisso, mas ninguém defende a trama golpista em si. Então há uma rejeição geral, tanto das tratativas para o golpe, que não se consumou felizmente, senão a gente nem estava debatendo isso aqui, quanto ao 8 de janeiro. 14 anos de prisão é uma pena justa para Débora Rodrigues, a pichadora do batom? Absolutamente injusta, e mesmo enviá-la para a prisão domiciliar continua sendo injusto. Ela continua presa, ela continua sem acesso a outras pessoas que não seja a sua família mais próxima, não pode sair de casa, obviamente, por ser uma prisão domiciliar, nem dar entrevistas, por exemplo, que é uma coisa que está lá proibida na decisão de Alexandre de Moraes. Então, ela continua presa, continua depois de mais de 2 anos do fato ocorrido, pelo qual ela pediu desculpa de próprio punho em vídeo, com toda humildade, reconhecendo que errou, ela continua presa. E aí eu discordo do deputado Chico, apesar de concordar nesse ponto de que a pena é injusta, mas não deveria ter, na verdade, sequer
esse convertimento por prisão domiciliar, continua presa, sem uma condenação final. Ela, ao mesmo tempo, é uma pessoa que representa uma indignação ali que foi apagada no dia seguinte com um batom, certo? Agora, nós precisamos lembrar, discordando do que disse o deputado Chico Alencar, que o MST, por exemplo, invadiu violentamente os prédios do Congresso Nacional poucos anos atrás. Nós tivemos manifestações da CUT, da UNE, aqui em Brasília, ainda do governo Temer, que botaram fogo nos ministérios. Muitas pessoas, aliás, Paulo, foram para dentro dos prédios para se proteger. A polícia disse, vai para dentro do prédio para se proteger. E aquelas que foram para se proteger dentro dos prédios das bombas foram as primeiras a serem presas. Por quê? Porque elas foram presas ali no flagrante, como se elas tivessem depredado, quando na verdade estavam participando na cabeça delas de uma manifestação pacífica. A gente percebe pelas imagens que seguramente haviam pessoas já lá dentro infiltradas. Dino não liberou as imagens para a gente poder ter certeza do que aconteceu no dia, o que já deixa muito suspeito. Flávio Dino, hoje ministro do STF, foi ministro da Justiça antes. Aliás, não acionou todas as forças de segurança que eram necessárias para conter uma eventual manifestação que desandasse. Você pode dar 1000 razões para essa indignação, mas a principal, ao meu ver, era justamente a posse de um presidente da República que tinha sido solto da cadeia, teve seus processos anulados, processos graves por corrupção, lavagem de dinheiro, e acabou vencendo uma eleição com todo tipo de interferência do Poder Judiciário em seu favor, inclusive com censura, inclusive fazendo com que a mídia mesmo não pudesse publicar matérias que eram verdadeiras sobre a amizade de Lula com Maduro, com Ortega. Censuraram até o ministro Marco Aurélio Mello durante o programa do presidente Bolsonaro, presidente de então, que dizia que o processo do Lula tinha começado do zero e que ele não tinha sido inocentado. Mas o que aconteceu ali foi vandalismo, sim, de algumas pessoas de uma minoria, não identificados todos os autores e sem que o governo federal fizesse o suficiente. Aliás, por omissão, na minha opinião, dolosa, permitiram que isso acontecesse dessa forma, porque Lula só tem governabilidade até hoje, porque apesar de não ter base popular, aconteceu o 8 de janeiro, o que fez com que as pessoas tivessem muito receio e medo de voltar às ruas. Mas eu vi vídeos que antecederam o 8 de janeiro, com gente, inclusive, de capacete, me lembro muito bem, um cara de Santos, dizendo, vamos lá, é para quebrar, é o dia D, é a festa da Selma, é para arrebentar. Tudo estava anunciado, claro, dentro do sigilo possível, uma trama dessa ordem. Seria o caos para a implantação da GLO e há documentos que falam, inclusive divergência entre os golpistas sobre quem assumiria, seria um triunvirato militar, seria a volta triunfal do Bolsonaro, que não passou a faixa presidencial para o Lula, viajou na véspera, ficou lá observando de longe para ver o resultado dessa trama sinistra, que, repito, todos repudiamos. O Globo fez um levantamento do perfil dos participantes do 8 de janeiro e eram homens de menos de 60 anos de idade, sua maioria de meia idade, e com disposição mesmo de paralisar as instituições frágeis do país. Então isso é golpe, isso é muito grave para quem se livrou de uma ditadura terrível, de censura, tortura, perseguição, extinção dos partidos, fechamento por 3 vezes do Congresso Nacional, desigualdade econômica, milagre brasileiro. O Médici, o mais sanguinário dos ditadores, presidente militar, disse, a economia vai bem, mas o povo vai mal. Então tem todo um passado histórico aí muito negativo. Deputado Marcel Van Hatten disse que fez uma visita ao presídio e viu idosos, senhoras, senhores, foi isso? Como é que... Eu digo mais, eu fiz 2 ao presídio e aguardo, se eu não estou enganado, se eu não estou pedindo as datas, quase 1 ano já para Alexandre de Moraes autorizar mais uma visita. Eu pediria até, peço ao vivo aqui, não tinha pedido ainda, o deputado Chico, quem sabe fazemos um ofício juntos ao ministro Alexandre de Moraes, permitindo que eu possa visitar, porque são direitos humanos. Você tem que poder visitar, aliás, o deputado não deveria pedir autorização para ministro, não. Ele proibiu a juíza da Vara de Execução Penal do Distrito Federal de liberar visitas aqui sem a sua autorização. E ele impede que deputados possam fazer novas visitas. Por quê? Porque quando nós fomos lá visitar pela primeira vez, aí não havia proibição, nós vimos a condição das pessoas que lá estavam. As pessoas que lá estavam não tentaram golpe.
Vi várias idosas e vários idosos, inclusive as imagens mostram que tinha criança presa na Polícia Federal, tinha cachorro preso. Tem todas as imagens do que fizeram naquele galpãozão na Polícia Federal. Ninguém que defende direitos humanos pode concordar com o que foi feito. Isso não no presídio, né? Não foi naquele voz no 8 de janeiro para ninguém. Né? No próprio 8 de janeiro, no dia 9, não, né? No dia 9 de janeiro de manhã, chegaram os ônibus. Está relatado, inclusive, aqui por uma dessas pessoas, essa mesma pessoa que eu estava lendo a carta aqui, só para verem que eu tenho a carta mesmo aqui na minha mão, só para não acharem que eu estou inventando alguma coisa. Eu mesmo recebi essa carta. Ela diz que foram... durante a noite, tomado por todo tipo de polícia em volta do QG, muita força, solicitaram todos do QG, chegou lá na frente, o homem começou a falar: pessoal, disponibilizamos para tirar vocês em segurança daqui, se não entrar vamos usar força, vocês têm 1 hora para entrar no ônibus. E todos entraram, só que entraram nos ônibus sem saber para onde estavam sendo levados, não foi nem anunciado voz de prisão, completamente fora do mínimo que se espera de direitos humanos. Num domingo, sem ninguém com arma, com o governo omitindo-se de dar a segurança para as pessoas. Aquilo ali, sinceramente, foi assim, uma grande catarse coletiva, que levou a episódios de vandalismo, que eu repudio, entendo que a parte do vandalismo sempre disso tem que ser punida. Agora, achar que aquilo lá era uma tentativa de golpe, isso aí não... Ninguém sério pode achar que aquele dia 8 de janeiro foi uma tentativa de golpe. Esses acampamentos tinham um conteúdo golpista, claro, as faixas, está tudo muito filmado, está tudo muito documentado, tem provas robustas, documentais, testemunhais, o trabalho da Polícia Federal, descrito em mais de 800 páginas, e depois o relatório da figura equilibrada, super sensata do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, mostra que, com substantividade, todo esse processo de golpe, né? Aprovar um projeto de anistia aos condenados do 8 de janeiro seria uma afronta ao Supremo Tribunal Federal? Não, afrontoso é o que o Supremo Tribunal Federal tem feito hoje com o Parlamento. O Parlamento está esvaziado de suas funções em virtude da interferência cada vez maior do Supremo Tribunal Federal, que hoje, aliás, tem um líder de governo do Lula lá, que é o ministro Flávio Dino. Tudo que interessa para o governo Lula cai no colo dele. Então, nós temos uma preocupação muito grande hoje no Congresso Nacional, pelo menos uma parte dos deputados tem, de que o Supremo Tribunal Federal está avançando sobre as nossas prerrogativas e está, inclusive, nos calando. Agora mesmo eu fui indiciado pela Polícia Federal por um discurso que eu fiz na tribuna, que é um verdadeiro absurdo, né? E agradeço ao deputado Chico, porque em determinado momento, mesmo discordando eventualmente daquilo que eu tenha dito, falou: olha, a imunidade parlamentar para opinião, palavras e votos, não se confunda com impunidade para cometimento de crimes, de sangue ou outros. A imunidade para opinião, palavras e votos deve ser garantida numa democracia representativa, numa democracia parlamentar, e aí toda a discussão sobre democracia vai longe. Aprovar a lei da anistia não é uma afronta ao Supremo Tribunal Federal de jeito nenhum, pelo contrário, o parlamento decide. E como a esquerda é tão a favor da democracia sempre, pelo menos no discurso, né, eu pediria ao deputado Chico e a todos os meus colegas de esquerda que deixassem pautar o projeto, porque aí vence quem tem mais votos, isso é democracia. Agora, não querer nem que se paute um projeto, isso aí para mim é antidemocrático, e dizer que o Supremo não vai gostar, isso para mim pouco importa, porque a opinião do Supremo em temas decididos no Legislativo não importa, a não ser que provocado por questão de inconstitucionalidade, etc. E aí é outra discussão mais tarde. Mas nesse ponto, nós precisamos defender as nossas prerrogativas. Se você quiser fazer de 2 a 5 mil reais apenas com o seu celular aqui na internet, eu vou deixar o link disponível lá no primeiro comentário fixado. Assista a aula, que é totalmente gratuita. Não é pegadinha, não é aposta, não é jogo, não é nada que vai envolver dinheiro seu. Nada, não é falcatrua, nada. Não é essas coisinhas de tigrinho, nada disso. É algo totalmente honesto aqui na internet. E veja só esses resultados e você pode fazer também. É claro que você assista a aula, aprende como fazer e com certeza você vai ver os resultados na sua vida. Eu sou uma prova viva de que isso pode acontecer. Eu já fui incrédulo. Já teve um tempo lá atrás que eu não acreditava que era possível fazer dinheiro aqui na internet. Eu não acreditava, eu era incrédulo. Até o dia que eu assisti a aula, que eu adquiri um método, aprendi a maneira certa de como fazer dinheiro aqui na internet e veja só esses resultados e você pode fazer também. Desde que você estude e aplique o método da maneira certa,
E você pode ganhar dinheiro aqui na internet. É totalmente possível. Se você trabalha e quer acrescentar uma renda no seu salário, faça isso aqui na internet, até porque o salário de hoje em dia não dá para nada. Então você tem que ter outras fontes de renda para acrescentar nas suas coisas. E se você quiser viver, é possível também. Quantas e quantas pessoas não vivem através da internet? Muitas pessoas. Então, aí você diz, mas eu não acredito que isso é verdade. Então assista a aula, é totalmente gratuita, não vai ser cobrado nada de você. O link está no primeiro comentário fixado. Você clica lá, assista a aula, você vai ver todo o passo a passo, como se construir, como fazer vídeos aqui na internet. Veja só, eu faço vídeos aqui na internet através desse canal que você está assistindo e veja só os resultados. Ou seja, você pode fazer também. Você diz, mas eu não tenho uma câmera boa, eu não quero aparecer. Não precisa aparecer. Você pode fazer vídeos anônimos. Postar vídeos na internet sem mostrar seu rosto. As pessoas nem sabem que é você e está lá um vídeo seu e mensalmente aquele vídeo está gerando renda para você. Então, isso é totalmente possível de fazer aqui na internet. Tem um passo a passo, um método no link que está lá no primeiro comentário e aqui na descrição. Tem um passo a passo de como você fazer isso, de 2 a 5 mil reais. Então, se você está na dúvida, tire suas dúvidas. Se você não acredita, assista. Não vai ser cobrado nada de você. Se você tiver interesse, você vai e aplica o método. Se você não quiser, também você não vai perder nada com isso. Mas eu tenho certeza, se você fizer tudo passo a passo do jeito que está ali, você vai colher os resultados e você vai dizer, ainda bem que eu apliquei esse método e posso gerar receita e renda aqui na internet. Então, assista esse vídeo, porque eu não sei por quanto tempo ele vai estar no ar. Pode ser que a qualquer momento ele saia do ar e eu não poste mais esse link aqui. Então aproveite essa oportunidade e eu tenho certeza que você vai ser muito beneficiado com esse treinamento que está lá no primeiro comentário fixado. Clica lá no link. É como vocês viram aí, um defende que deve ser dada anistia e eu também sou favorável que seja anistiado esses baderneiros. Mas alguns dizem, se anistiar, eles vão fazer tudo de novo. Aí querem jogar essa questão, não foi uma trama golpista. Mas é como o Van Harten disse, e muitos vêm dizendo, e é lógica, como é que vão fazer um golpe em um domingo, sem arma, senhoras, crianças, claro que tem muito baderneiro lá, com certeza, mas como? Como? E outra coisa, cadê as câmeras que o ministro agora, que era ex-ministro Lula, e o ministro agora, não entregou? Por que não entregaram essas câmeras? Alguma coisa tem, né? E por que também, a pergunta é, por que justamente nesse dia, foi o dia que coincidentemente o Lula acordou cedo e viajou para Araraquara? O que foi que ele foi ver lá, nesse dia de domingo? Não tinha ninguém, não tinha nenhum deputado, nenhum senador, não tinha nenhum juiz do Supremo. Como é que ia dar um golpe? O Bolsonaro estava nos Estados Unidos. Então, o que eu vejo ali foi que o pessoal estava manifestando normalmente. E outra coisa, por que não colocaram forças policiais? Será que não tinha polícia suficiente para conter aquele povo? Será que o Palácio do Planalto, juntamente com o Supremo Tribunal Federal, não tinha uma segurança eficiente para segurar aquele povo? Vai me dizer que aquele povo era mais forte do que a polícia? Não. A segurança que tinha lá era pouca. Ou seja, houve uma conivência, houve, como é que eu posso dizer, um lavar de mãos. Houve uma concordância de algumas pessoas lá que disseram, vamos deixar esse povo entrar, vamos deixar esse povo fazer a baderna, porque isso já se torna armas e argumento para nós jogar contra eles. Flávio Dino, juntamente com o G. Dias, que as câmeras mostram, não sei que milagre foi esse, que deixaram essas imagens das câmeras, mostrando o G. Dias, juntamente ali com os seus seguranças, né, que ele era do Gabinete de Segurança Institucional do presidente Lula, rodando ali com os baderneiros, como se nada tivesse acontecendo, dando água, aquela coisa toda. É um negócio, é um quebra-cabeça que ainda não está montado e é uma coisa sem lógica. E até hoje o G. Dias está solto em casa. Ninguém incriminou, ninguém prendeu, Alexandre de Moraes não investigou e ficou por isso mesmo. Então eu não acredito de hipótese nenhuma que aquilo tenha nada a ver com golpe. Como é que é? Não tinha ninguém armado, ninguém fez ninguém refém.
Ou seja, infelizmente, e é como o Bolsonaro disse, se ele tivesse aqui no Brasil, ele estava preso até hoje. Só não foi preso até agora porque estava nos Estados Unidos. Eu não sei que sorte foi essa. Foi um livramento muito grande. Parece que ele estava prevendo, vou para os Estados Unidos. Não deu ordem de nada, então, infelizmente, estão carregando essa trama. E o Alexandre de Moraes, de todo jeito, quer prender Bolsonaro por causa disso. Infelizmente vai prender, essa aqui é a triste realidade. Com esse argumento de trama golpista, que na minha opinião só foi uma baderna e quebra-quebra. E quem fez que pague pelo aquilo que fez. Mas infelizmente a esquerda é desse jeito. Se fosse a esquerda, como já fizeram, já botaram fogo, já aconteceu muitas coisas, não acontece nada. Agora como é a direita, e eles se chamam de extrema direita, aí pronto, querem culpar, querem condenar, então é aquela coisa toda. Infelizmente. Eu sou favorável que essas pessoas sejam anistiadas e o presidente Lula deveria ser o primeiro para pacificar o Brasil. Mas eu sei que ele não quer isso, infelizmente. Triste realidade. Então era esse vídeo que eu queria trazer para vocês. Deixa aquele like, curte, comente, compartilhe, inscreva-se no canal e até o próximo vídeo, se Deus permitir.